Olá, você aí de casa. Esse é mais um Que Conta é Essa, o canal que discute como o Estado gasta e investe o dinheiro dos nossos impostos. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui com a gente, que é a Clair Hickman, que além de ser uma das coautoras desse grande livro, que é uma das maiores militâncias pelo país, a Reforma Tributária Necessária, Diagnósticos e Premissas, ela também é auditora fiscal aposentada e diretora de estudos técnicos do IJF, que é o Instituto de Justiça Fiscal. Tudo bom, Clair? Oi, tudo bom, Vitor? Fez um bom deslocamento para cá, pegou trânsito. Como é que foi São Paulo nessa terça-feira? Tranquilo hoje. Hoje foi tranquilo, um dia de sol bonito, né? Foi tranquilo. Verdade. Olha só, eu sempre começo querendo quebrar o gelo e fazendo uma coisa meio Marília Gabriela. Então eu quero que você responda o seguinte: Clair Hickman por Clair Hickman. Ok. Quem é Clair Hickman? Bom, eu sou filha de de descendentes alemães no Brasil, sou nascida no Rio Grande do Sul, né? Estudei lá, fiz a minha primeira faculdade em Porto Alegre, onde fiz o concurso para entrar na Receita Federal em 1982. Depois eu fui para Curitiba, trabalhei em Curitiba, fiz faculdade de Direito lá, já na Receita Federal, fiz pós em tributário e assim vai, né? Eu fiquei muitos anos assim, trabalhando na Receita Federal em Curitiba, até 2008, quando eu vim para São Paulo para assumir o cargo de delegada da Delegacia de Instituições Financeiras aqui em São Paulo. E aí acabei ficando na Receita, assumindo outros cargos depois, né, como chefe de fiscalização de tributação internacional aqui nas grandes empresas aqui em São Paulo. E me aposentei em 2015 e desde então eu trabalho, ainda trabalho, mas não full time, tempo, alguns períodos, pequenos períodos. Agora dá para escolher, né? Sim, agora eu posso escolher. Então, eu trabalho ainda para o Fundo Monetário Internacional, trabalhei alguns anos para o Tesouro Americano, dando consultoria para administrações tributárias de países de língua portuguesa da África. Ainda venho fazendo alguns trabalhos remotos, à distância, para eles. Mas, além disso, o que mais me ocupa hoje mesmo é o Instituto de Justiça Fiscal, onde eu milito e trabalho lá com a equipe toda. Bastante coisa que você fez, parabéns por essa trajetória. Então vamos dividir essa nossa mais uma hora, esses minutos de conversa, em cada uma dessas partes do que você resumiu aqui agora. Então, vamos começar pelo começo. Você falou que fez direito depois que entrou para auditoria, eu também, né? Eu brinco que se você jogar uma bola para cima, antes de cair, um auditor fez direito. Né? Todo mundo que entra depois vai estudar direito, né? Mas por que você virou auditora fiscal em primeiro lugar? Olha, a primeira faculdade que eu fiz foi Ciências Contábeis, né? Imagina, naquele tempo, né, não tinha muita opção, principalmente para mulher, né? Eu, filho de gente pobre, não podia fazer curso de engenharia que eu queria fazer. Então, por quê? Porque meus pais eram pobres, não podiam bancar, né? Na época só tinha que não, quem queria fazer uma faculdade de engenharia tinha que não podia trabalhar, que tinha aula integral. Exato. Então, sobrou para mim fazer sobrou o quê? Era economia, administração ou contábeis. Eu falei, bom, vou escolher contábeis, né? E quando terminei a faculdade, eu falei, bom, agora vamos ver o que eu faço, né? E aí eu abri um jornal, um domingo, e estava lá um concurso para a Receita Federal. Resolvi olhar o conteúdo e resolvi fazer, assim, e passei, né? Estudei alguns meses e passei, e com isso eu era de Porto Alegre, com isso fui para Curitiba assumir, né? Assumi em Porto Alegre, mas logo fui transferida para Curitiba e fiquei lá 25 anos. Ah, legal. Já que você me deu essa abertura, eu vou te perguntar, você disse que fez a faculdade de contábeis de um jeito incidental, né? Acidental na sua vida. Me diz, então, uma dúvida que eu tenho muito, sempre pergunto para meus amigos contadores. Na faculdade de contábeis, você conhecia alguém que queria ser contador desde criança? Não. É que quando me perguntam, né? Mas quando você quis virar auditor? Eu falei, desde criança, né? Eu com 2 anos queria dar multa. Óbvio que não, né? Criança nem sabe o que é isso, né? Mas e aí eu entrei na Receita Federal, logo eu senti necessidade de fazer um curso de Direito, né?
Aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu fui fazer, né? Já tinha minha filha, né? Eu tenho uma filha que hoje tem 37 anos, né? E na época ela era pequena, mas assim que ela teve uns 7 anos, eu fui fazer outra faculdade para eu me sentir mais uma profissional mais completa, né? Porque ciências contábeis, a contabilidade é importante para o auditor fiscal, para que vai fiscalizar empresas, mas o conhecimento jurídico, ele deixa você um profissional mais completo. Com certeza, né? Tudo na administração pública é regulamentado pelo direito em última instância, né? Você sair para almoçar é um ato administrativo, né? Porque a chefia pode mudar o seu horário de almoço, isso é um ato administrativo. Beleza. Você falou que da sua passagem, você falou que foi delegada dos assuntos financeiros, né? Então você era a pessoa que caçava os bancos. Você ficava de olho no na principal galera que se apropria do PIB brasileiro, como é que é? Eu fui delegada por um ano, aproximadamente um ano só, que se chama Delegacia de Instituições Financeiras da Receita Federal, que fica aqui em São Paulo, né? É um trabalho pesado, sim, sem dúvida, mas ao mesmo tempo é bastante desafiante, né, para fiscalizar banco mas faz parte do nosso trabalho, né? Como que é fiscalizar banco? Dentro que você pode contar com certeza, Olha, claro. Né? Dentro de todos os setores que eu fiscalizei, banco não é nada fácil, porque tem os melhores tributaristas do Brasil, né? E eles fazem muitos planejamentos tributários, então realmente não é fácil. Mas depois disso, depois que eu saí eu assumi a chefia de fiscalização de preços de transferência, que eu vou dizer assim, é o tema mais complexo dentro da Receita Federal, que eu trabalhei. E mesmo hoje, perguntando para os colegas, todo mundo diz que é o tema mais complexo. Se você pudesse resumir em uma coisa, o que é a tributação dos bancos no Brasil, como que você falaria? Em uma frase, um parágrafo, sei lá. Um desafio para a sociedade. É um desafio para a sociedade tributar bancos. Sim. Apenas por conta dos melhores advogados ou porque eles também têm os melhores deputados? Bom, aí já entra uma questão política, né? A gente sabe que como são feitas as leis e qual a influência do poder econômico, né, na legislação. Então, realmente, tem as duas coisas. Aí o próximo capítulo é a tributação internacional. Você foi supervisora também nesse tema? Sim. Fui chefe de uma divisão de fiscalização que funcionava na Delegacia de Maiores Contribuintes aqui em São Paulo. É um setor especializado, ou seja, uma divisão especializada em fiscalização de transfer pricing, preço de transferência. O que é isso, né? Você deve me perguntar. Preço de transferência é um mecanismo que as grandes corporações usam, tá, para fazer negociações, ou seja, internacionais, intragrupos, né, com o objetivo de pagar menos impostos no mundo, né? Então, o que elas fazem? Por exemplo, vou pegar um exemplo mais concreto para você entender bem. Por exemplo, assim, elas criam uma subsidiária num paraíso fiscal, tá? E elas fazem triangulações, né? Por exemplo, o Brasil é o maior exportador de minério, um dos maiores exportadores de minério de ferro e de commodities, né, de agronegócio. Essas empresas, elas exportam 80% a 90% de tudo que produzem e elas não vendem diretamente para o cliente final que fica lá Ásia ou China, né, esses países. Eles criam uma empresa intermediária nesse paraíso fiscal que faz o refaturamento. Então, por exemplo, assim, a mercadoria sai aqui, se o preço de mercado é 100 mil, por exemplo, tonelada ou tal, eles vendem para a sua subsidiária que fica no paraíso fiscal por 40. E que essa subsidiária que fica no paraíso fiscal refatura para o cliente final a 100, que for o preço de mercado. Essa diferença de 60, por exemplo, ela fica no paraíso fiscal, onde não paga imposto nenhum ou muito baixo. Isso é uma evasão de divisas e uma evasão de tributos para o Brasil. Isso que a gente fiscalizava. Tá bom. Tem algo... quando que é planejamento
e está dentro da lei, e quando dá para pegar porque está fora da lei? Olha, esse caso, por exemplo, aqui no Brasil é considerado um planejamento, mas para muitos outros países, se você conversa sobre isso, eles dizem isso é fraude. Então, a linha que separa o que é fraude, o que é planejamento abusivo, agressivo, ela é muito tênue. Os nossos tributaristas aqui no Brasil, os grandes advogados das grandes corporações, elas costumam encarar a tributação como se fosse uma agressão ao seu patrimônio. Uma coisa, né, uma agressão ao patrimônio, à liberdade. Eles entendem que a tributação é uma agressão e não é uma necessidade à sociedade para construir um Estado mais justo, solidário, né? Então eles interpretam sempre desse jeito. Por isso que eles fazem planejamentos tributários muito agressivos, planejamentos tributários abusivos, né? Tem muito mesmo. O Carlos, que é um colaborador do nosso sindicato, fez um roteirinho de perguntas aqui, e ele colocou assim: o que você acha do planejamento tributário no Brasil? É abusivo? E aí, na hora, eu fiquei pensando assim, será que isso é o melhor jeito de perguntar? Abusivo? É planejamento abusivo? Aí você vem e usa a mesma palavra abusivo. Então, me explica o que significa algo que é planejado dentro da lei, mas considera-se abusivo. Como que você argumenta isso? Eu acho que a gente pega casos concretos e exemplificar assim com casos, acho que fica mais claro, né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, assim, existe um incentivo fiscal que se chama ágio, né? É quando uma empresa incorpora a outra, compra outra, tal, faz um planejamento intragrupo ou não, por exemplo, vamos pegar um exemplo concreto que quando o Banespa foi privatizado, né? O Santander, que era uma empresa espanhola, comprou o Banco Brasileiro, o Banespa. E aí ainda existe uma legislação de imposto de renda que permite que você deduza do lucro tributável o ágio. Ágio é aquela diferença entre que é pago. Por exemplo, o valor escriturado do Banespa era, vamos supor, 100. Só que o valor de mercado era 400. Então, tem 300 a mais aí que se chama ágio. Isso futuramente vai ser o custo de quem comprou, né? A legislação do imposto de renda permite que você deduza isso, né, da base tributável para fins de apuração do imposto de renda à pessoa jurídica. Então, ok, mas isso teria que ser uma empresa brasileira, não podia ser uma estrangeira. E aqui que nesses casos você faz, eles usam muito, criam uma estrutura, as grandes empresas, né, de forma que isso se dá intragrupo, como se do mesmo grupo estivesse pagando para o ágio para o outro. Isso é abusivo. Isso é abusivo, né? Porque é como se você mesmo, no próprio grupo econômico, você valorizasse mais do que realmente é. Para quê? Para fins de dedução do imposto de renda. A lei não foi criada para essa vantagem. A lei foi criada para quando são empresas independentes, né? Então, no caso do Banespa, eles criaram uma empresa veículo, um mecanismo artificial para criar uma outra empresa, que a gente chama de empresa veículo, porque através dela eles conseguiriam usufruir desse benefício de dedução do imposto de renda. Então, assim, a gente chama de abuso, a planejamento tributário abusivo, quando se criam artifícios, mecanismos artificiais para que se possa usufruir daquele benefício previsto na lei. Mas a lei não foi criada para esse tipo de mecanismos artificiais. Então, isso é abusivo. No Brasil tem muito, muito mesmo. Então, existe abuso de direito, tá? Abuso de direito, abuso à lei, né? A forma é mais importante às vezes que a essência. Então, eu acho que no Brasil dá para interpretar de uma forma diferente, sim, mas ainda
os meios tributários, os especialistas, eles ainda dizem, isso não está previsto na lei, não está legalizado dessa forma, em nome do abuso de direito ou substâncias sobre a forma, o que vale a essência. São interpretações possíveis de fazer, sim, a favor da sociedade, a favor do fisco. Mas ainda predomina muito essa interpretação, pela falta, talvez, de uma definição melhor na própria lei, que defina o que é abuso, o que é abuso a direito, o que a substância econômica tem que predominar, porque às vezes não tem substância econômica e apenas por uma forma jurídica criada de forma artificial para se beneficiar daquilo. Isso é abuso. Eu vou fazer 2 perguntas em cima disso. Um é que quando você está fazendo essa diferença clara entre essência e forma, a gente está falando sobre fraude? Sim. Não necessariamente. Não necessariamente, mas pode caracterizar a forma, como eu disse antes, o exemplo que alguns países, né, outro dia eu estava conversando com uma colega que estava estudando na Alemanha sobre essa questão, e ela disse, na Alemanha, esse tipo de triangulação, que eu mencionei que existe com paraísos fiscais, eles consideram fraude. Eles consideram fraude, não consideram isso abuso, não consideram isso permissivo, então eles são mais rigorosos na interpretação. E aqui ainda quer dizer assim, tudo que não é proibido em lei pode fazer. Lá não é bem assim, né? Então tem essas questões. Aqui tem muito essa questão de estrito legalismo, de o que não é proibido é permitido, pode fazer, mesmo que isso vai contra, né, a essência ou a substância econômica, mesmo que seja só uma forma jurídica para se aproveitar de usufruir de um benefício fiscal. E o que fazer diante disso? Quais são as medidas? Dá para fazer, nesse caso que eu mencionei, é possível sim que a legislação venha e defina melhor, que a administração tributária possa usar definir isso como abuso de direito e não aceitar como um fraude, né? Por exemplo, na questão das triangulações, né? O ministro Haddad, recentemente, ele até falou sobre isso, né? Que ele tomou conhecimento que se toda a soja, milho que saem do Brasil fosse realmente para o destino do país que adquire, que uma coisa é que o país adquirente daquele produto, no papel, onde vai o fluxo financeiro. E a outra questão é o destino daquela mercadoria. Então, Ilhas Turcas, né, que é um país que compra muito a soja, muito nossas commodities de agronegócio, seria um monte de soja lá, um monte de milho, né? Não caberia tudo, porque eles constam apenas como fluxo financeiro, né? Como eu disse, fazem aquela triangulação. Tem uma subsidiária da empresa brasileira lá que compra no papel, a nota fiscal vai para lá como se fosse, né? Mas é aquela que está lá no país fiscal, né? Ilhas Turcas ou Suíça, como no caso da outras empresas de mineração no Brasil, elas refaturam para o cliente final. Então, o principal grosso desse faturamento da venda, da exportação, fica nos paraísos fiscais. Então, as nossas exportações são subfaturadas. E existe um estudo publicado pela Organização Mundial das Aduanas que mostra que 95% das commodities do agronegócio, elas vão para paraísos fiscais. Então, o Brasil está perdendo um monte de dinheiro com isso. Tanto não só na parte de impostos, como também como evasão de divisas, né? Que afeta o balanço de pagamentos internacional. Então, isso tem que fechar algumas brechas, criar uma legislação que feche. São uma série de brechas que tem que fechar, né? A gente sabe que no Congresso sempre encontra muita resistência a fechar essas brechas. Mas eu tenho esperança que esse governo consiga avançar um pouco. Já tá avançando agora a medida provisória 1171, né, que reajustou, inclusive, a tabela do imposto de renda, só aquela parte inicial, depois podemos falar mais sobre isso. Ali já tem uma série de medidas para a pessoa física, para fechar brechas legais, né, de que as pessoas físicas brasileiras residentes que
aplica no exterior, o que tem bens fora, ganhos, renda fora do país, oferem rendas fora do país, que deixam muitas vezes em paraísos fiscais, em aplicações financeiras ou até em empresas que eles são sócios, eles não tributam nunca esse rendimento aqui. Eles sempre jogam para frente, ou seja, diferem, né, de diferimento da tributação. Então, essa medida provisória 1171 editado pelo novo governo, agora recentemente, ela cria já uma série fecha essas brechas de antidiferimento. Tá? A gente chama de regras antidiferimento para pessoas físicas. Elas vão ser, a partir de 2024, elas vão ser obrigadas a tributar isso no Brasil, desde que sejam as empresas, sejam participações em... seja participações, ela tem onde a pessoa residente no Brasil, a pessoa física, tenha o comando, o poder de mando. Senão ela diz, não, eu participo, né, de uma empresa lá fora, mas a empresa não distribuiu os rendimentos, então eu não posso tributar aqui. Então, a lei diz assim, não, se você tem o poder de mando nessa empresa, ou seja, mais de 50% na participação, você que manda. Então, e ela está no paraíso fiscal, então você vai tributá-la aqui, independentemente de você ter distribuído ou não. Na verdade, então, a legislação veio e disse, considera-se distribuído no 31 de dezembro de 2024. Considera-se distribuído. Era isso que a lei veio e disse. Então, essa medida provisória, eu fiquei muito feliz quando eu li essa medida provisória 1171, tá? Que trouxe essa novidade para fechar as brechas para os poderosas, as pessoas físicas, e também um outro quesito que ninguém fala é das trusts, né? Essas trusts que muitas vezes pessoas ricas no Brasil usam para não pagar imposto aqui e também esconder seu patrimônio, né? É muito usado, inclusive, em planejamento, proteção de família, de patrimônio familiar, de heranças e tal, e transferem para um administrador, como se o patrimônio daquele trust fosse de um administrador, um terceiro que vai administrar aquele patrimônio. A lei veio e disse, essa medida provisória 1171 disse claramente, não, a partir de agora é o seguinte, ou ela é quem colocou o dinheiro lá no trust, né, o doador, ou é do beneficiário, claramente. Então não é mais do administrador, que é um terceiro, que não às vezes não é nem brasileiro. Então, acho que aí foi muito feliz, pelo menos fechou algumas brechinhas, não, mas ainda tem muitas para fechar. Espero que o governo consiga avançar nessa fechamento de brechas legais, né? Então, acho que tem muito trabalho para fazer ainda. Legal. Eu vou querer continuar o assunto do trust, mas eu quero fechar um anterior. Aí a gente fecha e volta. Aquilo que você falou do ágio, Uhum. Como especialista em tributação sobre a renda é você, não é minha área, só explica para mim e para quem está em casa. No grupo econômico, quando alguém usa esse instrumento do ágio para maquiar e reduzir o lucro tributável, como não fica uma batata quente tributável em quem gerou o ágio? Não fica essa ponta para... Como que fecha essa ponta? Ele encerra a empresa, vai embora e tomba aquilo? Como que o grupo fecha a conta para ser bom? Quem está vendendo? Por exemplo, assim... Se quem comprou com essa batata quente, o outro ficou com não, lucro. é que na verdade, assim, o preço de mercado, vamos pegar o exemplo, assim, o Banespa está sendo privatizado e a contabilidade estava, vamos pôr, 400 milhões ou bilhões, o valor do patrimônio. Mas, efetivamente, no mercado, ele valia mais. Então, aquilo mais que você, né, que você está cobrando é o valor de mercado. Então, como se você tivesse, você está vendendo esse patrimônio, essa empresa, a 1 bilhão e ela vale, ela vale 1 bilhão, você vendeu por 1 bilhão, mas na tua contabilidade, vamos por ela está em 600 mil. Mas então você tem aqui um ganho de capital, um lucro de 400. Você que está vendendo vai pagar o imposto. Sobre isso. Mas quem está comprando, tá, esses 400, essa diferença entre o valor escritural e o valor de venda, essa diferença se chama ágio. Tá? E esse ágio vai ser o custo. É custo para quem está comprando. Tá? Quando ele for vender futuramente, vamos supor, ele comprou por 1 milhão.
1 bilhão, ele vai vender por 1,200, ele teve um custo de 1 bi e teve um ganho de 200, aí resolve. Mas, então, para ele, quem está comprando, tá? Para quem está vendendo, vai pagar ganho de capital normal. Agora, quem está comprando, no caso de ágio, esse ágio vai ser parte do custo dele. E esse custo ele pode deduzir. Tá? Porque, na verdade, então, é um benefício de que a sociedade está bancando esse custo, né? Porque ele pode deduzir. Que não é compensado na mesma medida de quem está lucrando e pagando? Não, é quem tá vendendo, né, vai pagar o ganho normal. Né? É normal. E isso não compensa o abate do ágio no custo? A sociedade sai perdendo? Aí depende da situação de cada um. Se quem é que aqui aí é pessoa física ou ali é pessoa jurídica, depende de cada situação, né? Tem que analisar. Mas, teoricamente, deveria bater, mas não exatamente, né? A distorção entre tributação de pessoa física e jurídica é muito grande no Brasil? Como você avalia? Sim. Vamos falar um pouco assim, de comparação com outros países, né? Qual é o grande problema do imposto de renda no Brasil? A maioria dos brasileiros vai falar assim, pagar. O grande problema do imposto de renda no Brasil da pessoa física é a desoneração do imposto sobre rendas de capital. Como que aconteceu isso? Sempre foi assim? Não. Até 1995, tá? Todos os lucros e dividendos distribuídos eram tributados. Tá? Inclusive, os que iam para fora, para o exterior, eram tributados a 15%. Né? Em 95, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi dada uma isenção para lucros e dividendos distribuídos. Isso foi o grande problema do imposto de renda. E também, depois de 88 para cá, as alíquotas foram muito reduzidas. Tá? Então, até 1988, o Brasil tinha alíquotas de 45% a 50%. Como outros países todos europeus ainda mantêm essas alíquotas altas, para rendas altas, bem faixas elevadas. O Brasil reduziu, diz, olha, lucros e dividendos distribuídos não vai pagar 1 centavo de imposto de renda no Brasil. Isso não existe, só existe no Brasil e acho que na Letônia ou Estônia, um desses países aí, que não são significativos, assim, né, em termos de arrecadação. Mas vai procurar os países europeus, com exceção desse aí, que eu mencionei, Estados Unidos todos pagam. Vai ver as alíquotas, estão na faixa de 40% a 45% a 50%, as alíquotas mais elevadas, as marginais, né? E o que aconteceu com esse problema no Brasil? Reduziu muito a progressividade, porque você pega as grandes rendas, são todas de lucros e dividendos, não é salário. Então, são os salários que pagam mais impostos no Brasil. E os ricos, que as rendas são de lucros e dividendos, pagam muito pouco. Só para você ter uma ideia, tem um estudo que foi feito, inclusive, pela Receita Federal, de alguns anos atrás, que mostra o seguinte: a alíquota que vale mesmo, que importa, é a alíquota efetiva, né? Aquilo que você paga sobre o total da tua renda. Essa relação aí. A alíquota efetiva no imposto de renda pessoa física devia ser progressiva, né? À medida que aumenta a renda, aumenta a alíquota. Isso acontece no Brasil só para quem ganha até 30, 40 salários mínimos. Aí ela é progressiva, chega assim, a alíquota é efetiva, chega a 11,9%, alguma coisa em torno de máximo 12%. Depois ela começa a descer. E quem ganha acima de 320 salários mínimos, por exemplo, a alíquota efetiva é 5,1%. Então, um sistema tributário que devia ser a função redistributiva, o imposto de renda é o que mais se adequa à progressividade, ele é progressivo só para a classe média. O sistema tributário gera desigualdades em si mesmo, né? Gera. Ele é um dos fatores. É um dos fatores. E no Brasil, especialmente, mais ainda que em outros países. Né? Porque a tributação ela devia ser também um fator redistributivo de renda e riqueza. E no Brasil ele é o contrário. A gente fala que é um Robin Hood ao contrário. Por quê? Porque a gente tributa muito o consumo,
né? E pouco a renda e o patrimônio. Só para você ter vocês sabem muito melhor que eu, que já tinham, não paga IPVA, né? Barcos de luxo não pagam IPVA, enfim, é um imposto sobre patrimônio. Moto paga muito comparativamente com esses veículos aí. A questão do patrimônio de imóveis, doações e heranças paga muito pouco no Brasil, né? Se você olhar os países da OCDE, a média é 30% a 39%, 40% as doações e heranças, né? Isso a gente precisa mudar a Constituição. Espero que nessa reforma eles mudem isso, né? Porque existe uma resolução do Senado, acho que é número 8, que diz que a alíquota máxima de imposto de transmissão de causa-mortes, herança e causa-mortes é 8%, né? E quase poucos estados aplicam isso, né? Nem o estado de São Paulo não aplica esses 8%. A PEC 110, ela queria resolver isso botando, não necessariamente a arrecadação, mas a regulamentação de imposto sobre a herança nacional, né? Porque aí você evita a guerra fiscal patrimonial das famílias, né? Sim, tinha que ter uma forma de evitar essa guerra, né? Inclusive. Então, o que a gente precisa fazer na reforma tributária? Precisa reduzir o imposto sobre o consumo e aumentar a arrecadação de impostos sobre a renda e patrimônio. Só para você ter uma ideia, a disparidade que tem do imposto de renda pessoa física em relação a outros países, do montante que nós arrecadamos no Brasil, imposto de renda pessoa física representa em torno de 7,7%. Sabe quanto representa isso nos países da OCDE? Em média, 24%. Aqui 7, poucos por cento. O imposto de renda pessoa jurídica está mais ou menos equiparado. A gente recolhe mais ou menos do total arrecadado, está em torno de 8,6, 8,8, depende do ano, né? Do total arrecadado, imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro, ou seja, o imposto sobre o lucro de empresas, representa em torno de 8,6, 8,8%. E lá, na Europa, a média dos países, porque tem países que tem mais, outros menos, então a média lá é em torno de 8,8%. Então, na parte do imposto de pessoa jurídica, a gente está ok, comparando com os países da OCDE. Mas na pessoa física, no Brasil, a gente está muito, muito aquém. A gente precisaria, no Brasil, multiplicar essa arrecadação por em torno de 2,5 vezes, por 2,5 vezes mais ou menos isso. Olha. Quase 3 vezes. Precisava arrecadar mais de pessoa física, tá? E menos aí de consumo, ICMS, PIS, COFINS, né? Todos esses impostos que encarecem o que o povo mais pobre consome. Então, todo mundo reclama que a carga fiscal no Brasil é muito alta, né? Aí eu tenho que perguntar o seguinte, depende de vários fatores. É alta para quem? Para os pobres, ela é realmente muito alta, mas para os ricos, não. Né? Então, ela não é alta para quem para os poderosos, para os super ricos, né? Mas para os pobres, ela é muito alta. E daí tem outra pergunta que a gente devia fazer, assim, a carga tributária é alta, mas ela é mais alta que os outros países ou não? Bom, aí vamos comparar com os países europeus? Não, ela está na média. Está na média 31%, 32%, nessa faixa aí. 2022, 21, 22, deu 31, poucos por cento, se eu tirar alguns... Depende da metodologia que se usa, né? Mas ela não fica muito longe, lá é 33%, aqui é 31, 32%. A questão é a seguinte, nossa população é grande, então se você pegar o montante que você arrecada por habitante, nós ficamos com $2.800, por exemplo. Enquanto, por exemplo, Portugal fica com 6 ou 8 mil dólares por arrecadação por habitante. Então, assim, tem vários fatores que... E outra coisa, que você quer comparar, por exemplo, com um país que não tem SUS, que não tem saúde pública, aí depende do país que você quer também. Né? Agora, se vai comparar com a Dinamarca, por exemplo, eles arrecadam 60% de tudo que eles arrecadam é proveniente de imposto de renda e patrimônio. E 30% só, menos de 30% de consumo.
E no Brasil é o contrário. A gente arrecada quase 60%, em média, depende dos cálculos, né, da metodologia que você usa, mas em média 60% de tudo que é arrecadado é proveniente dos impostos sobre o consumo, que oneram mais o pobre, lógico, proporcionalmente à renda dele, né? Então, na nossa visão do IJF, a prioridade de reforma tributária que devia ter sido encaminhada para o Congresso devia ser a reforma do imposto de renda e do patrimônio. Tá? Para quê? Para a gente pudesse subir o imposto de renda da pessoa física, acabar com essa questão da isenção dos lucros e dividendos distribuídos. Com essa arrecadação, a gente podia diminuir os impostos sobre o consumo. Eu achei interessante, você usou o termo super ricos, né? Que é um termo que é bastante usado aqui, né? Na turma da reforma tributária solidária. E super ricos. Quando a gente fala, ninguém entende o que é o super rico, né? É aquela clássica, né? Quando eu já vi uma vez um senador ofender uma plateia 2 vezes, porque ele falou que tinha que ter tributação sobre grandes fortunas, sobre os ricos, e aí a plateia ficou ofendida. Aí ele falou, mas não estou me referindo a quem tem um Jeep Renegade. Aí a plateia ficou ofendida de novo, né? Porque não era rico também. Então, assim, rico, pessoal, não pega. Quando você fala empresário para se referir a donos de grandes corporações, também não dá certo, porque o MEI se sente empresário, mas não é dele que eu estou falando também. Se falar milionário, também não dá certo, porque é o cara que tem um apartamento de 3 quartos na Moca, vai falar, porra, não vai me tributar mais ainda, então também não dá certo, né? Então, aí o Bruno, que é o nosso editor aqui, ele falou assim, fala zilionário. Zilionário todo mundo vai entender. Então me diz, quem que é o super rico no Brasil? Quem que é o zilionário? Quem que não paga imposto? Bom, quando a gente fala em super ricos, não é, como você bem colocou, não é classe média, né, o que tem um apartamento nos jardins. A gente fala quem ganha realmente milhões, né? Dá uns 3% da população brasileira, né? Mais ou menos isso, né? E quando a gente fala em regulamentar o imposto sobre grandes fortunas, ninguém está falando em tributar quem tem um patrimônio menos de 10 milhões. Tá? Acima de 10 milhões, 15 milhões, você começaria a tributar 0,5% sobre aquilo que excede os 10 milhões ou 15 milhões a ser definido, né? Isso E imposto sobre grandes fortunas costuma ser cobrado temporariamente, não é ad infinito, né? Mas eu acho que o Brasil é um dos segundo maior país em termos de concentração de renda e, ao mesmo tempo, nós somos campeões em pobreza, em miséria, em fome, né? A desigualdade no Brasil nós somos vice-campeões do mundo, acho que a gente só perde para o Catar, né? Então, essa disparidade muito grande de renda. Então, todos os países que têm hoje uma situação mais equilibrada tributaram muito no passado as altas rendas. Basta ver depois da Segunda Guerra, né? As alíquotas de imposto de renda chegaram a 90%, 80%. Inclusive, os Estados Unidos tiveram alíquotas de mais de 90%. Na Europa toda, os ricos passaram a pagar mais. E com isso, foi possível construir um estado de bem-estar social, uma situação, a classe média subiu, um equilíbrio maior entre a sociedade, com menos desigualdades, né, sociais e regionais. E o Brasil não fez essa lição de casa. Nós nunca fizemos isso, né? Então, nós queremos construir um país mais justo, mais solidário, com mais dignidade humana. É fundamental que a tributação seja usada como um instrumento para isso, né? Lógico que a gente também pode fazer isso através dos gastos, né? Como gastos sociais, investimento em saúde, educação, e deve fazer, né? Como a Constituição prevê. Mas a Constituição também prevê que a tributação também tem que observar a capacidade contributiva. Tá? O que é isso? Você pagar de acordo com a tua capacidade. Tem que ter tratamento isonômico entre as pessoas que têm a mesma
mesma renda, mesmo nível. Isso não é observado, porque os ganham milhões. Não pode ter essa distinção. Renda do capital não paga imposto e renda do trabalho paga imposto alto. Essa distinção, isso é falta de tratamento isonômico. Isso, para mim, é inconstitucional. Afronta os nossos princípios, né? Que tanto nós do JF defendemos. A capacidade contributiva, a isonomia, independentemente da origem da renda, do capital, do trabalho, o princípio da dignidade humana, o princípio da solidariedade, e tudo isso tem que ser pensado. O princípio da progressividade, né? A progressividade foi uma coisa interessante, como até a Constituição de 88, ela não estava na Constituição. Mas tínhamos tabelas de imposto de renda que tinham várias faixas, uma progressividade muito maior. Em 88, quando foi colocado na Constituição, finalmente, o princípio da progressividade sempre que possível, né? Porque no imposto sobre consumo você não consegue aplicar a progressividade, mas o imposto sobre renda e patrimônio você consegue graduar, quanto maior, mais a faixas mais elevadas. E foi colocado na Constituição de 88. Poucos meses depois, o presidente Sarney baixou uma medida reduzindo as alíquotas de imposto de renda de 45% para 25%. E deixou só duas alíquotas, uma de 15% e uma de 25%. Logo depois, 3 anos depois, essa alíquota de 25% passou para 27,5%, que é a mais alta, e vigora até hoje. Então, depois foram criadas algumas menores, né? Hoje temos 4. Mas foi assim, muito interessante, porque a progressividade reduziu. Foi bem nos anos 90, a onda neoliberal que veio, né? Que mudou toda essa questão e realmente o que a gente observou? As consequências disso. Mais concentração de renda, né? E aumentou a desigualdade social. Isso quem diz é o Piketty, né? Não sou eu. Eu vou entrar numa do Piketty aqui, ó. Eu fiquei chocado. Eu vi o último relatório É um instituto que estuda a desigualdade do Piketty. Fica lá na Faculdade de Economia de Paris, lá. Ele que coordena um instituto. Aí chama lá relatório de desigualdade no mundo, sei lá. No Brasil, quem ganha mais que 5 mil reais por mês está no 10% mais rico. E quem ganha mais do que 28 mil reais por mês está no 1% mais rico. Vamos pegar duas coisas aqui agora. Vamos somar. Vamos pegar o fato de quem ganha 5 mil reais está no 10% mais rico. E vamos somar isso um estudo do DIEESE que disse que quando o conceito de salário mínimo foi inventado na luta política, eles queriam um mínimo de cultura, de lazer, não sei o quê. Aí pegaram quanto custa essa cesta de bens para ser o que seria o salário mínimo defendido originalmente no Brasil. E passa de 5 mil reais por mês. Com certeza. Né? Então, para começo de conversa, 90% do povo brasileiro não ganha um salário mínimo de verdade. O mínimo para viver. Vamos pegar agora o 1% do Brasil que ganha 28 mil reais para mais. 28 mil reais é uma classe média tranquila dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Então, isso quer dizer que... Olha só, veja a ressalva que eu estou fazendo. 28 mil reais por mês significa equivalente mais ou menos a uma classe média dos Estados Unidos. Né? Então, pegando aquele ideal que a gente vê na televisão e consome, dá para afirmar que 99% da população brasileira vive pior que uma classe média dos Estados Unidos. Não estou entrando em juízos nacionais. Né? Então, se 90% dos brasileiros ganham menos que o salário mínimo conceitual e 99% dos brasileiros vivem pior do que uma classe média norte-americana, em falando de justiça fiscal, a gente está vivendo num feudo? Onde que a gente está vivendo?
É mais ou menos por aí, eu acho, né? Porque o problema nosso é a concentração de renda. Muito... pouca gente tem muito, né? Então, a gente não tem bem uma classe média, né? Então, a gente precisa corrigir por ali, eu entendo. Porque se nem 1% dá... assim, 28 mil reais é um valor que 99% dos brasileiros gostariam de ter de renda por mês. Mas você consegue rapidamente botar despesas familiares em 28 mil reais que você fala assim, tá bom, não é um cara que tem um iate. Não é um cara que tem um iate. Então, a gente tá... O buraco é muito mais embaixo. Assim, é o 0,001 que tem tudo, né? É isso? Mais ou menos por aí. Mas a gente também não pode comparar assim, né? Porque se você... custo, né, nos Estados Unidos para moradia também é diferente daqui, né? E aqui no Brasil também é muito díspare, né? Mas a gente precisa começar a distribuição de renda no Brasil. Tá? Enquanto a gente... Começar. Começar. A gente nunca começou, nunca fez a lição de casa. Né? Enquanto os países que têm... O que a gente tem feito até aqui? O que a gente tem feito? O contrário. Você viu, em 95, a gente desonerou as altas rendas, desonerou, reduziu a progressividade. Então, a gente andou para trás, em vez de a gente andar para frente. E você vê, assim, o Congresso hoje, conservador, que está grande expectativa de que eles aprovem uma reforma tributária solidária, uma reforma tributária justa, solidária. Olha, vai ser difícil, por isso que a gente tem uma preocupação de discutir, nós do JF, nossa preocupação esse assunto parece técnico, mas não é, ele é estritamente político. E é só que a sociedade que paga a conta, o povo que paga a conta, não sabe, não tem conhecimento disso, porque usa a técnica para dominar. Quem que é o povo que paga a conta? O povo assalariado, o salário da classe média que paga a conta. Né? O consumidor, principalmente o pequeno que gasta tudo que ganha no supermercado, com roupa e calçado e para moradia. Né? Esse que paga a conta. Eu estou imaginando assim, você tentando pegar imposto sobre banco, aí eles pegando, às vezes eles fugindo, aí daqui a pouco você vai na tributação internacional, na sua vida profissional, né? E depois de uma hora você bate na mesa e como que nasce o Instituto de Justiça Fiscal? Como que nasce o Instituto de Justiça Fiscal? Eu ia chegar lá, exatamente. Como é que nasce? Eu era do sindicato, da direção do sindicato, eu fui há alguns anos diretora de estudos técnicos do Sindicato de Auditores Fiscais, Sindicato Nacional. E lá, como diretora de estudos técnicos, a gente começou a desenvolver uma série de estudos tributários, esses que a gente continua fazendo hoje pelo IJF, demonstrando qual era o objetivo, que quem paga a conta era o pobre e não o super rico. Então a gente fez esses estudos para mostrar. E ali isso me causava uma revolta já assim muito grande quando eu via a injustiça. Só para você ter uma ideia, eu não estava nem no sindicato ainda. Em 95, final de ano, quando saiu aquela lei 9.430, 9.249, que isentou a distribuição de lucros e dividendos das empresas, eu falei assim, meu Deus, que absurdo isso, estou indignada, porque eu, com o salário, vou pagar, chega na líquida mais alta, que tem 27,5%, e as pessoas que ganham mais que eu não vão pagar nada. Isso é uma grande injustiça. E as empresas estrangeiras ainda vão pegar o lucro daqui, vão mandar para fora, para seus sócios lá em outros países, e não vai ter nem imposto de renda na fonte sobre dividendos remetidos para o exterior. Mas eles vão pagar lá. Então, eles vêm explorar nosso país aqui. Isso me causou uma revolta muito grande. E aí, uns anos depois, eu fui para o sindicato. E no sindicato, eu comecei a desenvolver esses estudos. Só que daí, assim, no sindicato, isso depende do voto. E, às vezes, a categoria, ela não concorda com aquilo. Ela só está preocupada com o salário. E a gente conversando entre colegas que tinham a mesma preocupação social e de justiça fiscal, a gente podia sair daqui e montar um instituto para continuar esses estudos. Foi mais ou menos assim, e realmente depois, em 2007, a gente saiu do sindicato, em 2010, uns colegas de Porto Alegre, vamos montar. Tem lá o Dom Real, que é o atual presidente, e outros colegas lá, né? E eu estava já aqui em São Paulo, eu falei assim,
Entrei também como sócia, membro do Instituto de Justiça Fiscal. O que a gente queria? Era assim, colocar o nosso conhecimento a serviço da sociedade e dizer assim, olha, vocês que estão pagando a conta, vocês não sabem, vocês têm que saber que nós, né, estamos pagando a conta, financiando o Estado, e podia estar melhor se os mais super ricos pagassem impostos. E olha só, tanto nos gastos, tem renúncias fiscais aqui, um monte, porque a justiça fiscal tem que ser feita dos dois lados. E na época, me lembro, tinha um secretário da Receita Federal que dizia assim, não, justiça a gente faz... A redução das desigualdades é feita pelo lado dos gastos. Quando você paga uma Bolsa Família, mas não basta. Tem que fazer dos dois lados. Tanto pelo lado do gasto público e também pelo ingresso. Não adianta você pegar aqui e distribuir umas migalhas, né, para os pobres e depois cobrar dos pobres mesmo. E os ricos ficam sempre de fora. Então, a ideia nossa de montar o Instituto de Justiça Fiscal foi colocar o nosso conhecimento a serviço da sociedade, para dizer, olha, a gente quer contar para vocês, vocês precisam dominar esse assunto, vocês precisam saber que isso é a correlação de força, e você apropria desse conhecimento para poder fazer a luta de classe, para fazer a correlação de forças no Congresso. E pro lado dos gastos também. Aí, inclusive, se entraram professores da universidade, auditores fiscais dos estados, municípios, pessoas da sociedade civil. E hoje a gente faz muito esse trabalho, por exemplo, de conscientização da sociedade para que ela se aproprie desse conhecimento e possa intervir no debate público quando vai fazer, por exemplo, um debate no Congresso Nacional sobre reforma tributária. A sociedade tem que saber disso. Então, a gente faz curso de formação de cidadania fiscal, né, mostrando o lado dos dois lados, tanto o lado dos gastos públicos quanto dos ingressos, né? Como a gente falou assim, o sistema tributário brasileiro é um Robin Hood ao contrário, né? Ele tira do pobre para dar para o rico, né? E quando devia ser o contrário, deveria se ter uma função de redistribuição da renda e riqueza, né? Então, essa foi a nossa ideia de criar o Instituto de Justiça Fiscal. A gente foi criado em 2010, então todo mundo trabalha de graça, não ganha nada, é pro bono, é por uma questão de se sentir útil para a sociedade, né? É um conhecimento aparentemente muito técnico, mas que ele é político, né? Sim. Você começou falando que quando o pessoal fala assim, peraí, não vamos fazer justiça fiscal, não vamos fazer justiça fiscal na tributação, isso é coisa para o gasto, tem que ser eficiente, tal. A tributação sobre os mais ricos, ou sei lá, o convite ao custo social de participar da sociedade, ele é sempre diferido, né? Na tributação não, vamos fazer isso no gasto, mas aí você vai falar com o especialista em orçamento e vai falar assim, peraí, tem que primeiro ter superávit primário para a gente pagar a dívida pública. Uhum. Aí depois, quando sobrar, alguém vai falar, precisa de gerar emprego. Então, vamos investir em infraestrutura também, para o cara ganhar dinheiro, né? Então, nunca vai chegar a hora, né? Pois essa é a sensação que dá, né? Então, às vezes, fica bem assim, a gente tem um sentimento de impotência, né? Fica meio cético, mas a gente não pode desistir nunca disso, porque essa luta, ela é eterna. Mesmo que a gente ganhe uma batalha, você tem que continuar, e as gerações mais jovens têm que se apropriar desse conhecimento para poder fazer o enfrentamento, para poder fazer o debate público, e eu acho que só assim, porque o coletivo que muda, o individual, você não tem força. Então, temos que aumentar, divulgar isso, dar conhecimento aos jovens, né? E a gente está participando, o JF está fazendo isso, mas somos pequenos, somos poucos, né? E todo mundo tem a sua atividade, a sua vida, mas todo mundo muitos estão colaborando, assim. Então, acho que é uma luta eterna, temos que continuar fazendo isso e cada vez mais, né? Para
que ter mais gente brigando por isso, para mostrando, olha, deputado, senhor deputado, não é isso não, é isso aqui, quem está pagando a conta é o povo, porque está faltando escola aqui, está faltando creche aqui, é o dinheiro que está indo lá para robótica lá da Alagoas, né, que a gente não chama de nem kit robótica, estão chamando agora de kit robótica, né? Então, essas questões, assim, começar a ligar as coisas, né? Tipo, mostrar, olha, tá falando dinheiro aqui porque alguém não tá pagando. É isso aí. Já parou para reparar que... Já reparou que quando você pega quando alguém fala em dar orçamento público para quem tá em cima, nenhuma reação. Quando pega orçamento público e propõe dar orçamento público para quem está embaixo, todo mundo sabe, peraí, mas isso vai dar certo? Isso vai dar certo? Me explica melhor essa conta aí. Então, uma vez, um político, enquanto era candidato à presidência da República, propôs usar o orçamento público para financiar dívida dos mais pobres no SPC. Aí estão falando, isso não vai dar certo, vai ficar incentivando o calote. Agora, uma vez um senador também, o Randolph, falou que a cada ano ele vê umas 5 propostas de refis para o setor produtivo e fica com ar de técnica. Você veja, vamos dar orçamento público pro patrão. Isso é bom para gerar emprego. Ah, tá. Não é mentira isso que você está falando, não. Tá bom, então deixa eu dar um pouquinho também de orçamento público pro mais pobre comprar. Não, mas peraí. Daí não pode. Aí não pode, né? Mas ele vai comprar do cara, do empresário que vai vender e vai gerar emprego. Pô. Ó, 2 coisas. O mercado é um ente colaborativo. O empregado precisa do patrão, o patrão precisa do empregado. Um não faz sem o outro, é verdade. Quer dizer, atualmente isso é verdade. E o fluxo da renda é circular. Então não dá para você pegar um parâmetro e falar, ó, aqui pode, ali não pode. Ou pode nos 2. Se só puder em um, por que não ir no CPF que está mais precisando agora de bem-estar dentro de casa? Eu não entendo. Você entende? É difícil. Essa questão é política, não é lógica, como você está querendo colocar, né? É uma questão de opção política, né? Tem um economista inglês que teve no Brasil nos anos 50, 60, chama Nicholas Caldor. Ele dizia assim que toda reforma tributária, tá, é uma escolha para os ombros de quem eu vou transferir a conta, o encargo. Então é uma questão totalmente de definição de questão política, de correlação de força, né? E a gente vê isso no Congresso todo dia. Esse ano agora, os últimos dias, isso está mais forte ainda, né? Você está vendo. Tem que ter um limite para os gastos, mas para o gasto financeiro, dos pagamentos de juros, não precisa ter limite, né? Para pagar, como você colocou, para o pobre tem que ter limite, mas para eles não. Isso está fora da conta. Por quê? Né? Estamos de correlação de forças, de poder econômico, é questão política. Então, assim, é injusto? Óbvio que é injusto. Mas como é que se resolve? É aquela coisa, quando você dá limite para todo mundo, menos para um, todos os convidados da festa vai poder, cada convidado da festa só pode pegar um pedaço de bolo, exceto o aniversariante. É para sobrar bolo pro aniversariante, não é isso? Então, quando você fala tem limite de gasto para todo mundo, exceto para bom, o que isso quer dizer? Você já deu a resposta, né? Vamos lá. Mas é isso. Hoje, eu vou voltar aqui, Carlos. Vou voltar às perguntas do Carlos aqui. Daqui a pouco o Tatsu me demite, né? Mas se eu fizer bem, você dobra o meu salário? Beleza. Quanto que é 0 vezes 2? Hoje, quais são as principais questões em torno de justiça fiscal? Isso você colocou. Você colocou bastante. A outra pergunta que ele colocou aqui é quais são os princípios do IJF? Então vamos pegar isso tudo e fazer essa pergunta. O que é o IJF hoje? Então, o IJF é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, que foi criada por um grupo de pessoas
preocupadas com a questão do sistema fiscal brasileiro, né? E eles tinham conhecimento prático e profissional, né? Eles, não, vamos nos reunir para mostrar, ensinar a sociedade, colocar o nosso conhecimento a serviço da sociedade, para mostrar, para que eles se apropriem, para que a sociedade se aproprie desse conhecimento, para que a sociedade possa fazer o debate sobre a questão do orçamento público, tanto dos gastos né, públicos quanto dos ingressos, para tomar conhecimento disso, se apropriar desse conhecimento para poder participar do debate, para ser mais democrático. Então, a ideia do JF foi essa. É um projeto de educação fiscal, no limite? Inclui. A gente faz muitos debates, a gente faz estudos. Por exemplo, a gente fez um estudo sobre o CARF, que foi fundamental para o debate do CARF, né? Até eu que coordenei o trabalho. Então, porque a gente tenta mostrar todos os focos, né, de onde existe uma injustiça fiscal. Renúncias fiscais também, se você estudar aquilo, você vê que beneficia setores que deveriam estar gerando empregos e, no fundo, não gera nada, mas beneficia pessoas físicas, né, ou grandes empresas, e a sociedade não está ganhando nada com isso, né? Não está gerando os empregos, porque tem que ter mais transparência, tem que ter avaliação, cada 2, 3 anos tem que ter uma avaliação desses benefícios concedidos para ver se eles estão atingindo o objetivo para o qual foram criados, né? Então, acho que tem um trabalho enorme para fazer para ajudar a melhorar o sistema fiscal brasileiro. Esse é o objetivo. Você falou do debate do debate envolvendo o CARF. Para quem está em casa aí com a gente, então vamos lá. O que é o CARF e qual que é o debate que está acontecendo em torno do CARF? Tá. Vamos lá. O CARF é uma sigla, né, que significa Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É um órgão que pertence subordinado ao ministro da Fazenda, atualmente ao Haddad. E o que ele faz, esse CARF? Qual é a função dele, né, a atribuição dele? Ele julga os litígios tributários e aduaneiros da Receita Federal. Então, se, por exemplo, assim, eu sou auditora fiscal, vou na empresa, faço uma autuação, ou na pessoa física, autuo ela por não pagar seus impostos. Essa pessoa ou essa empresa, ela tem o direito de se defender disso, não concordar e entrar com um recurso. Então, primeiro ela entra com um pedido de revisão desse meu ato administrativo, né, que se chama auto de infração, para a Receita Federal. Dentro da Receita Federal tem outro órgão que se chama Delegacia de Julgamento, que julga em primeira instância esse pedido de revisão do contribuinte, né, do autuado. Quando ele perde lá, ele ainda pode recorrer. Aí ele vai para a segunda instância, que é o CARF, que daí está fora da Receita, mas dentro da estrutura do Ministério da Fazenda, né? Então ele recorre ao CARF. Qual é o problema desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a segunda instância? Ele não é composto dos julgadores, que é uma espécie de juízes administrativos, né? Os julgadores, eles deveriam ser todos servidores públicos. Por quê? Porque ele é parte da estrutura da administração pública, né? O Ministério da Fazenda é um órgão público, é da administração direta. Ué, mas não seria melhor colocar o advogado da empresa para julgar a empresa? Pois é. Aí o que acontece? Esses julgadores, então, deveriam ser todos indicados pela administração pública, né? ou concursados. Acontece que o regimento interno do CARF, ele diz que é um conselho paritário, ou significa a metade dos julgadores são indicados pela Receita Federal, pelo ministro da Fazenda, que ele indica auditores fiscais que se dedicam ao julgamento, e a outra metade, aí que está o problema, indicada por grandes corporações empresariais, para julgar, às vezes, autos de infração deles mesmos. Quem indica o advogado, né? Claro, qual seria o risco disso dar errado, né? Pois é, para quem dá errado? Para a sociedade que dá errado, né?
Então, ó, enquanto ela tá tomando água dela, você que tá em casa, você entendeu, né? A pessoa tem uma empresa e tal que seja, chegou uma multa em casa, olhou a multa, falou assim, é nada. E vai lá e vai brigar, vai reclamar pro CARF e depois vai ver o que vai acontecer. É isso. Então, esse que é o grande problema, né, dessa indicação das corporações. Se você olhar quais são as confederações que indicam esses julgadores, Confederação Nacional da Indústria, do Comércio, de Serviços, Febraban. Então, tipo assim, lá tem 180 julgadores. 90 são indicados Fazenda, que são auditores fiscais experientes, e os outros 90 então, são indicados por confederações empresariais. Destes 90, apenas 6 são indicados por centrais sindicais de trabalhadores. Apenas 6. Os outros 84 são indicados por Febraban, confederações de indústria, comércio, transporte, enfim, grandes corporações, né? Então, isso não é democrático, isso não é uma coisa republicana, porque, a pessoa não fez concurso, não tem igualdade. E por que, então, por que então a universidade não poderia indicar, né? Por que a sociedade civil não poderia indicar? Por que as ONGs não poderiam indicar? Mas aí tem um estudo que o colega nosso Ricardo Fagundes, que trabalha em Florianópolis, ele fez uma tese de mestrado e foi pesquisar isso. Como funciona isso em outros lugares do mundo. Em nenhum lugar do mundo existe essa indicação por corporações empresariais. Em nenhum lugar. Ele pesquisou mais de 50 países tanto da OCDE como outros. Nenhum deles encontrou essa participação de indicação de fora. Acho que apenas tem 2 países, se não me engano, Dinamarca e Finlândia, que existe, o ministro da Fazenda pode indicar algumas pessoas de fora, mas aí ele indica geralmente algum acadêmico, mas é uma participação minoritária, menor, nunca paridade, né? E aí tem mais um problema, né? Que além de ter essa paridade, quando dá empate, como é que resolve, né? Até 2020 era resolvido da seguinte forma: o voto de qualidade, igual voto de desempate, ou também conhecido como voto Minerva, nós chamamos de voto de qualidade. Quem desempatava geralmente era o presidente do CARF, né? Que é uma pessoa indicada pelo ministro da Fazenda, ou seja, ele representa o interesse público, né? Não o interesse privado. E normalmente, não sempre, mas grande parte, ele votava a favor do interesse público, a favor da Fazenda. E os contribuintes, ou seja, não é que os contribuintes, as grandes corporações, né? Os contribuintes somos todos nós, importante dizer isso, né? Então tem que dar o nome correto para as coisas. As grandes corporações, elas não se conformavam com isso. Elas tentaram várias vezes apresentar projetos de lei para que dizer, em caso de empate, a favor do autuado. Eles se chamam de contribuintes, mas eu prefiro chamá-los de autuados, que é o nome correto, né? E em 2020, no governo Bolsonaro, em abril de 2020, eles conseguiram emplacar essa medida. O que veio a lei 13.988? Qual que era a profissão? Desculpa. Que veio e disse o seguinte: em caso de empate, considera-se a decisão favorável ao autuado. Qual que era a profissão do ministro da Fazenda na época? Profissão do ministro da Fazenda na época? Era banqueiro, né? Tá, então tá bom. Entendi agora. Não, lembra que ele tinha 50 e poucos milhões em paraísos fiscais, né? E aí veio essa decisão de mudar. Isso foi um choque para nós, foi um escândalo. E aí, se você analisar o valor que tem lá, o colega, esse que fez essa pesquisa, o Ricardo Fagundes, ele se deu ao trabalho de pegar os valores e ver como é que eram os julgamentos, a influência das grandes corporações no julgado, no valor e nos processos, né? Ele examinou em torno de 28 mil processos. Ele examinou durante 3 anos de julgados.
13, 14 e acho que 17. Ele pulou 2 anos porque teve 2 anos, 15, 16, que teve uma operação Zelotes que influenciou muito nas votações. Ele excluiu da pesquisa, né? Mas o que ele observou? Ele observou que nos grandes valores as decisões eram mais favoráveis aos poderosos. E nos valores pequenos, o fisco ganhava. Nos valores grandes, era mais favorável sempre às grandes empresas, né? E vou pegar banco. Em banco, antes de cair esse voto de qualidade, antes de 2020, de tudo o que a gente fiscalizava e autuava nos bancos, quando eu chegava no CARF, jogava lá, 66% os bancos derrubavam. Era a favor deles. Ou seja, ficava 34 só de tudo que de cada 100 lançado. Esses 34 eles tinham que pagar. Eles não pagavam, ia para a justiça. E depois pagavam 3, 4%, entravam num refis eterno lá, né? E tem aí, para piorar a situação, o fim do voto de qualidade em 2020 não permitiu sequer o fisco de recorrer ao Poder Judiciário. O fisco, se perder, não pode ir ao Poder Judiciário. Mas por que não? Porque a Justiça, Poder Judiciário, disse que isso é uma decisão da administração. Eu falei assim, mas não é mais. Se não, a voto final não é mais da administração, então, voto de quem é? Não é da administração pública. O voto dos empresários, que votam a favor deles. Então, eles podem ir para o judiciário. E o fisco, a sociedade, não pode ir para o Poder Judiciário, se perde. Então, assim, é uma anomalia, é um absurdo, escândalo internacional. Não é por acaso que a OCDE se pronunciou sobre isso, né? O que a OCDE falou? Eu não recordo bem da carta, né? Que o ministro está fazendo, o Haddad recebeu uma carta, né? Falando que isso não existe em lugar nenhum do mundo e que se manifestou favoravelmente à medida provisória que o governo mandou, né? No dia 12 de janeiro, assim que o governo entrou e o ministro tomou conhecimento desse fim do voto de qualidade e mostrando que quanto dinheiro o fisco, ou seja, a União estava perdendo, pelos cálculos, era 50 a 60 bilhões ao ano que se perde com isso. 50, 60 bilhões, quantos Bolsa Família dá isso, né? E aí ele ficou chocado, que ele não tinha conhecimento, porque sempre diz, é muito técnico, né? Mas não tem nada de técnico. Aí, quando ele se deu conta disso, que eu não falei ainda, ele fez a medida provisória para voltar o voto de qualidade. E até agora não foi votado, né? Não foi votado. E porque o próprio presidente da Câmara foi favorável a isso, lá em 2020. Ele foi favorável ao fim do voto de qualidade. Você acha que ele vai voltar atrás agora? Sim, vai votar isso em votação fácil? Não vai botar em votação fácil. E aí, acho que numa dessas ideias de aderir ao OCDE, Brasil aderir ao OCDE ou não, isso ainda não está fechado, né? O governo acho que vai estar rediscutindo essa questão toda, mas que eu li na imprensa é que a presidente da OCDE mandou uma carta para o ministro elogiando a iniciativa e talvez tenha mais elementos aí para... Vou pegar a aspa aqui, ó. Isso. Peraí. Então, foi assim, a gente tem que elogiar a iniciativa do ministro em relação a isso, né? Mas acho que agora já foi renegociado com o Arthur Lira de que o governo substituiu essa medida provisória por um projeto de lei, regime urgentíssimo, mas ainda agora não está se falando sobre isso no momento, né? Não sei como é que está isso agora na Câmara, se isso vai ser votado, mas no dia 12 de junho... essa medida provisória vai caducar. Achei aqui. Bom, só recuperando, né? Quando tinha empate, é que o voto de qualidade vai pró-sociedade. Entra o imposto pro governo gastar com SUS e tal, Bolsa Família, educação. E agora é para não ter isso, né? E aí, aqui o que a OCDE fala, a presidente, né? Se a decisão é resultado de empate, ela considerou. Isso indica que há algumas questões jurídicas desafiadoras
que provavelmente merecem ser esclarecidas e resolvidas por meio de um processo judicial independente, em vez de concluir que o caso está razoavelmente resolvido e deve ser considerado definitivo. Então, que o voto de qualidade faz? Deu empate, a empresa fica devendo imposto, mas pode ir para um juiz recorrer, discutir, né? É assim que vinha funcionando até 2020. O que agora? Não mais. Se deu empate, então acabou o assunto. Acabou o assunto. E a empresa não paga imposto. Exatamente. A empresa não paga imposto, o fisco, ou seja, a administração pública, não pode recorrer ao judiciário. Quer dizer, isso é uma tremenda justiça, né? Mais uma injustiça fiscal. E é dinheiro que vai fazer falta, né, para tudo, para a sociedade. E olha, no CARF tem um saldo de 1 trilhão 0,5 para julgar. Tinha no passado. Tri. 1 tri para julgar. De tapioca. Sim. E se, com essa história do fim do voto de qualidade, que foi votado lá em 2020, né, o fisco perderia, ou seja, a sociedade, 247 bilhões iam para o ralo. Esse é o cálculo do pesquisador. Nossa, hein? Quer dizer, então, assim, não adianta você ter um desenho da legislação perfeito. Já está longe de ser perfeito, né? Porque tem, como eu comentei, tem muitos ralos, muita injustiça na legislação. E depois ainda, quando o fisco vai lá, fiscaliza, seus fiscais vão lá, fiscalizam, que às vezes não é fácil, né? De você conseguir as provas, tudo, né? E aí, quando vai para julgamento, você põe as empresas para julgar, e aí elas julgam, empatam, e quando empatam, elas ficam a favor delas. E você não pode recorrer. Isso é justiça? Para mim não é justiça. Isso tem outro nome. Isso não é isso é uma oligarquia que manda no país. Como eu digo assim, eles não ganham a eleição. O poder econômico não ganha a eleição. Aí tenta capturar os órgãos públicos. Como eu digo, o CARF desse jeito foi capturado. E aí eles não querem saber de discutir isso, né? Isso só existe absurdo no Brasil, como a isenção dos lucros e dividendos e o CARF com participação das corporações que são autuadas, ele só existe no Brasil. E a gente precisa acabar com isso, né? E para isso, nosso trabalho do IJF, sociedade, povo, pelo amor de Deus, olha aqui, vocês têm que falar com os deputados de vocês, vamos acordar, né? Vamos mudar isso. Tem que botar deputados lá e botar deputados que veem essa injustiça. Então a gente quer ajudar a fazer isso. Olha, parabéns pelo seu ativismo, viu? Como faltam menos de 10 minutos aqui, para eu não perder meu emprego, eu vou perguntar aqui, Tatsu, alguma pergunta final que está faltando? Então, beleza. Não? Então eu vou agradecer aqui a sua presença. Quer me perguntar alguma coisa sobre a correção de tabela? Imposto de renda? Tá bom. A gente consegue responder rapidinho, né? Sim. Tá bom. Para constar, então, a tabela do imposto de renda é bastante achatada, né? Ela não chega, né, lá em cima, em quem tem bastante recurso, né? O que você acha primeiro da não atualização de, sei lá, aproximadamente 20 anos, né, que teve aí, e do jeito que foi feito, também não é progressivo o suficiente, né? Não. Então, a tabela do imposto de renda não é corrigida desde 2015, 2016, né? Ela tem uma defasagem muito grande, né? Tanto que em 95, 96, quem era isento, quem pagava, ganhava até 7, 8 salários mínimos. Hoje, né, estava em R$ 1.903 até recentemente, né? O governo Lula agora corrigiu um pouquinho só, porque o orçamento para 2023 não tinha recursos para corrigir, porque corrigir todas as faixas teria que dizer de onde vem o recurso, né? E ele não pode, no mesmo ano, aumentar os lucros, a tributação dos lucros e dividendos, porque tem que observar o princípio da anualidade, né? Você tem que ter aprovar a lei num ano para vigorar a partir do ano seguinte. Então, ele não conseguiu fazer isso dentro de 2023. O que ele fez para
aguentar um pouco a situação. Ele elevou, aumentou, deu um reajuste, pequeno reajuste, só na primeira faixa. Tá? Na primeira faixa, a isenção que era 1.903 passou para 2.112. E aí ele permitiu, uma outra coisa que ele fez, ele disse assim, olha, você lembra que a divulgação foi assim, quem ganha até 2 salários mínimos não vai pagar imposto de renda. Não é que a faixa da isenção foi até 2 salários mínimos, porque 2 salários mínimos seria 2.640 e a faixa vai até 2.112. Então, o que ele disse? Ele disse, olha, para essa faixa aqui, para que até 2 salários mínimos ninguém pague mais, eu antecipo, vocês podem descontar já aquele desconto padrão. Sabe aquele desconto padrão que quando você faz a declaração de imposto de renda, você pode optar, ou você usa seus recibos médicos, ou você usa aquele desconto padrão de 20% da renda limitado a 8 ou 9 mil, não lembro de cabeça agora qual é o valor limite. Eu nunca uso, por isso que eu não decoro. Porque eu uso mais os recibos médicos. Então, aquele valor que normalmente, aquele desconto padrão que você normalmente tinha, ou podia utilizar quando você faz a declaração, agora ele permite que você use desde já. O que eu achei muito positivo, porque é uma forma de antecipar aquele desconto que você vai ter. Por que eu vou reter? Porque o governo vai reter um imposto e depois devolver. Então, se você fizer as contas, na verdade, ele não é que até 2.640, até 2 salários mínimos está todo mundo dizendo. Não, já desconta a faixa de isenção, vai ficar desconto. Mas foi uma forma inteligente Foi o que deu para fazer, né? Foi o que deu para fazer nesse momento. Mas o governo se comprometeu a isentar até 5 salários mínimos, que eu acho correto, né? E aumentar as faixas 5 altas. salários mínimos no Brasil é o salário mínimo conceitual, né? Lembrando disso. Exatamente, né? E aí vamos ver o reajuste reajuste do salário mínimo acima do real, tem que ser, né? Acima da inflação. Senão é muito baixo, né? Então, assim, foi positivo, deu que vou fazer esse ano. Vamos ver agora, se estão falando que no segundo semestre o governo vai encaminhar a outra reforma tributária, que é do imposto de renda e do patrimônio. Eu espero que realmente seja aprovado esse ano, mas a gente sabe que isso vai ser difícil, porque a reforma que os ricos querem é essa que está correndo lá, que é a reforma da PEC 45 e 110. É essa que interessa para eles. Será que se aprovar essa, será que vão aprovar a outra depois, que vai ser contra eles? Quero ver. Eu duvido. Na volta a gente compra, né? É isso, mais ou menos por aí. Na volta a gente compra. Obrigado, Clair, pela sua presença. Eu não vou te perguntar se você é primo da Ana Hickman. Não vou fazer essa pergunta, não está aqui no script. E eu vou me agradecer eu vou agradecer a sua presença, me despedir, e aí vou te dar a oportunidade de fazer a consideração final e já peço que diga quais são as redes sociais suas e do JF, como que quem gostou de tudo isso que você falou pode acompanhar o seu trabalho e o trabalho de vocês. Muito obrigado pela presença. Vitor, o Instituto de Justiça Fiscal tem um site que chama Instituto de Justiça Fiscal. Eu convido a todos, tá, para que se associem lá. Se quiser contribuir com alguma coisa por mês, pode contribuir. Quem não puder, acompanha os debates, os artigos. Nós temos cartilhas, tem uma figurinha que chama dos super ricos, né? A gente criou fez uma campanha, ainda está em andamento a campanha de tributar os super ricos. Aquele cartunista Aroeira, ele criou uma figurinha chamada Niara, né? Que são tirinhas que sai toda semana, já faz 2 anos que está isso. Onde a gente tinha uma forma de comunicação com a sociedade para mostrar quem é que paga, quem é que não paga, para mostrar as injustiças. Então, eu convido a todos que nos ouvem, né, que se associam no JF, entre no site, tem no Instagram, também. Eu não sou muito fã de todas as redes sociais, né, mas convido a todos a entrar lá e acompanhar, ouvir nossas lives, ler nossos estudos, tudo, né? E
Agradeço a vocês também pela oportunidade, né, de mostrar aqui um pouco do trabalho do IJF e gostaria que vocês também se engajassem nesse trabalho aí de ajudar a gente a construir um país mais justo, solidário, com menos desigualdade social, regional, né, para a gente ver menos gente pedindo comida na rua, para a gente ver menos gente pedindo comprar fralda na farmácia e a pessoa ir para a cadeia por causa disso, né? Não sei se você soube esses dias, né, que uma mulher, o Supremo Tribunal manteve a prisão de uma mulher que roubou fralda na farmácia e, por outro lado, libera um mega empresário que só negou milhões. Então, são dois pesos e duas medidas. Isso a gente não quer mais ver no nosso Brasil. A gente quer um Brasil melhor, acho que para todo mundo, nossos filhos, netos, né? Então, eu acho que a gente se sente bem ajudando e colocando nosso conhecimento para ver se a gente ajuda a construir um país melhor, mais justo. Fico aqui o convite, então, para todos vocês aí. E muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece e agradecemos especialmente a você que está em casa e ficou esse tempo todo com a gente. Muito obrigado e até a próxima semana.